Boa tarde a todos, o meu nome é Juliana Magaton e hoje eu vim apresentar o trabalho Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Qual o perfil regional do setor petrolífero brasileiro? Esse trabalho tem 3 autores, eu, o Lucas e a Rose, e nós estamos representando o Laboratório de Economia do Petróleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falando um pouco sobre a agenda de hoje da apresentação, primeiro vou falar da Lei 9478, também conhecida como Lei do Petróleo, e a partir disso contextualizar a geração da cláusula PDI. Em seguida, vou falar dos investimentos em PDI distribuídos pelo Brasil e, a partir disso, vamos conseguir identificar qual o perfil de cada uma das regiões. A Lei 9478, também conhecida como Lei do Petróleo, teve início na rodada zero em 1998 e obriga as empresas petrolíferas a realizarem despesas que são qualificadas como PDI de acordo com o seu modelo de produção. Nós sabemos que existem 3 modelos de contrato vigentes no nosso país. Tem o de concessão, o de partilha de produção e de cessão onerosa. Para o modelo de contrato de concessão, o percentual em obrigação PDI é de 1% sobre a receita bruta dos campos. O de partilha de produção é 1% sobre o valor bruto da produção. E cessão onerosa é de 0,5% sobre a receita bruta de produção. Os contratos de concessão e partilha, eles são assinados por empresas vencedoras nas licitações da ANP. Porém, na partilha, tem a PPSA como a gestora dos contratos. Na cessão onerosa de 2010, não houve licitação. Na licitação do excedente da cessão onerosa de 2019, os contratos eles se transformaram em partilha de produção, ou seja, eles contribuíram com obrigação PDI com um percentual de 1%. A partir dos dados da ANP, nós conseguimos fazer esse mapeamento, presente no mapa 1, e conseguimos ver todas as empresas ligadas à exploração e produção que cumprem a cláusula PDI a partir da sua receita. Identificamos que são 17 empresas. É claro que a maior parte delas se encontra na região sudeste, principalmente devido à proximidade à área do pré-sal e, consequentemente, à bacia de Santos e Campos. Em segundo lugar, vem a região Nordeste, com relação à concentração das empresas que cumprem essa obrigação. A quebra do monopólio de exploração e produção da Petrobras foi em 1997. Entretanto, como a gente consegue ver no gráfico 1, a Petrobras ela tem o monopólio das obrigações PDI até 2003. Por quê? Porque na rodada zero, a Petrobras era a única empresa que já tinha decretado a comercialidade. Então, do tempo de permissão de atuação, de exploração e produção e o decreto de comercialidade, existe um período que é representado no gráfico como um intervalo de 98 a 2003, sem participação de empresas privadas contribuindo para a cláusula PDI. Só que a gente consegue perceber que, à medida que os anos avançam, a participação dessas empresas privadas está aumentando cada vez mais. Enquanto o primeiro mapeamento ele foi feito em função da concentração das empresas que pagam as obrigações PDI, esse mapeamento do mapa 2, ele é em função das instituições credenciadas. Então, quanto mais escuro é o verde do mapa, maior é a concentração das instituições credenciadas nos estados. Podemos perceber que tem algumas regiões acinzentadas, e essas regiões esses estados indicam que não existe nenhuma instituição credenciada beneficiada pela cláusula PDI. Então, a gente consegue perceber nesse mapa que a concentração dos estados está da Bahia para baixo, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que são os estados com a maior concentração dessas instituições, principalmente também devido à área do pré-sal. É interessante analisar também que, embora a região sul tenha uma alta concentração de instituições credenciadas, não existe viabilidade econômica de exploração e produção na região. Como metodologia, nós utilizamos das regulamentações técnicas da ANP para separar os dados por diversos grupos, como empresas, regiões, instituições credenciadas, cruzamos esses dados e fizemos a análise. Então, para a região centro-oeste, o foco é em controle e monitoramento de processos industriais, e acredita-se que esse é o foco da região por causa da forte presença do agronegócio. Todos os 3 projetos são patrocinados pela Petrobras e têm como instituição credenciada a Universidade Federal de Goiás.
A concentração de bacias maduras na região Nordeste é chave para que essa seja a única região que desenvolva pesquisas sobre materiais pelo estudo de corrosão e junção de tubulações. O objetivo desse estudo é a revitalização da produção das bacias maduras. A Petrobras é majoritária como patrocinador dos projetos, com 20 projetos, e a distribuição das instituições credenciadas já é maior do que na região anterior. Para a região Sudeste, devido à grande quantidade de projetos, que representam 88% dos projetos nacionais, nós selecionamos os 20 projetos mais caros justamente para identificar onde estava o foco da região. Identificamos que esse foco é a recuperação avançada de petróleo, que busca o aprimoramento do fator de recuperação do óleo e aumento da produção, e todas as pesquisas são voltadas para o pré-sal, que é o maior desafio tecnológico do setor. E a proximidade locacional da região com o pré-sal, com certeza, contribui bastante para isso. A Petrobras, ela continua sendo majoritária como agente patrocinador dos projetos. Na região sul, apesar de não haver atividade petrolífera, eles detêm expertise em geologia, com o estudo desenvolvido sobre bacias sedimentares. E é uma forma de contribuir para esse desafio tecnológico, que é o pré-sal, além de espalhar conhecimento a nível nacional. A Petrobras, ela coordena 15 dos 17 projetos da região. A cláusula PDI ela é de extrema importância em função da obrigatoriedade de repassar um valor às instituições credenciadas a partir da sua receita. Então, conseguimos reparar que, para o Centro-Oeste, o foco é a avaliação da conformidade, monitoramento e controle de processos industriais. Na região Nordeste, o foco é na melhoria da produção de petróleo, com métodos e processos de escoamento e materiais com foco na corrosão e proteção de tubos. Na região Sudeste, o foco é a recuperação avançada de petróleo. Essa região apresenta a maior concentração de empresas, a maior concentração de instituições credenciadas, o maior número de projetos e o maior orçamento. Na região Sul, o foco é a exploração com os estudos geológicos de bacias sedimentares. Por mais que essa região não tenha atividade petrolífera, ela contribui para o setor com um bom número de pesquisas. A região Norte, por mais que ela tenha uma boa produção de gás, ela não tem instituições credenciadas que são beneficiadas pela cláusula PDI. Podemos perceber também que a Petrobras ela ainda é predominante no pagamento das obrigações PDI, principalmente em função da sua expertise em águas profundas e ultraprofundas. Vale lembrar também que o baixo número de projetos que não estão diretamente relacionados à produção de petróleo, exploração e produção de petróleo, são todos patrocinados pela Petrobras e são relativos a energias alternativas, distribuição, logística e transporte. Muito obrigada e aqui está o nosso e-mail para contato.